Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam vários projetos em primeira discussão. Carnaval de Rua é adiado para 2022 e Rio Tour confirma que festa de Réveillon vai acontecer sem presença de público. E será que o carioca está lendo mais? No Dia Nacional do Livro, a nossa reportagem foi às ruas para saber como anda o hábito de leitura na cidade. Eu indico livro para todo mundo, os meus presentes de Natal, enfim, aniversários, são sempre livros. Não saia daí, a gente volta já. Obrigação do uso de máscara. É necessário que todo eleitor use máscara, é uma recomendação e uma necessidade, como nós já dissemos, para que haja garantia tanto do mesário, né, dos colaboradores da Justiça Eleitoral, como do próprio eleitor. Vai haver álcool em gel, álcool líquido. O Tribunal Superior Eleitoral conseguiu a doação com uma série de empresas, série de parceiros, que forneceram todos os equipamentos, inclusive álcool em gel e álcool líquido, para as sessões eleitorais. Aqui no Rio de Janeiro, recebemos mais de 10 carretas de material, né, que veio doado, e nós temos toda a tranquilidade de que haverá higienização do local, da sessão eleitoral, a higienização da urna, dentro do possível, porque a urna é muito sensível, né, então o eleitor vai com a mão limpa e isso evita que a urna tenha que receber o álcool, né? Nós temos que ter esse cuidado com aquele equipamento, que é um equipamento caríssimo, mas ele também será higienizado se necessário. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão plenária dessa quinta-feira que aprovou vários projetos em primeira discussão. A repórter Simone Braga acompanhou. Nesta quinta-feira, os vereadores do Rio estiveram reunidos para mais uma sessão extraordinária onde discutiram e votaram projetos importantes para a cidade. Vários projetos de lei foram aprovados em primeira discussão, entre eles o projeto de lei que dispõe sobre a isenção do pedágio para veículos oficiais na cidade e o projeto que tomba o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa de rematrícula por parte das instituições particulares de ensino no município. Outro projeto de lei também aprovado em primeira discussão dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de assentos a idosos, gestantes e pessoas com deficiências motoras nos caixas de atendimento prioritário de supermercados e hipermercados. Também foram aprovados o projeto de lei que declara patrimônio cultural e material do povo carioca a roda de capoeira do Largo da Penha e o projeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo município por meio das transferências do Fundo de Saúde, do SUS, às vítimas de violência doméstica e familiar. A carioca Priscila Curry faz parte da equipe de paramédicos que atua na linha de frente a combate da Covid-19 em Londres. A cidade da Inglaterra vive uma nova onda de coronavírus e o mesmo ocorre em outras capitais na Europa. Priscila conversou com o repórter Renato Chapot, falou sobre a experiência no resgate às vítimas da Covid e contou como o país está reagindo a essa nova fase da pandemia. Acabei de receber uma emergência, então vou ter que ir lá atender. Então eu vejo vocês em breve. Alta velocidade nas ruas de Londres. No volante, a carioca Priscila Curry. Há 6 anos, ela cumpre a mesma rotina. Cruza as ruas da capital inglesa para socorrer a população. Esse é o carro que eu trabalho, é um 4x4 turbo 2.2. Então ele é bem rápido. Vou mostrar para vocês como é que é aqui dentro da cabine. Aqui tem saco de laranja onde eu coloco as coisas, minhas luvas e tal. Esse negócio verde aí é um pano antibactericida que eu toda hora tô limpando o carro. Aqui é o seguinte, aqui é onde chega a informação de qual paciente que eu tô indo, o endereço e tal, e aqui é a navegação que me leva pra lá, né? Aqui é onde eu ligo e desligo a sirene. Ligo e desligo a sirene, e aqui eu escolho quais as luzes do carro que eu vou usar, enfim.
Tem todo um controle ali. Esse aqui são todos os equipamentos que a gente tem para salvar a vida, né? O mais importante de todos é esse aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. O mais importante de todos é justamente esse aqui, ó. Isso aqui é um defibrilador e ele também faz eletrocardiograma, ele faz pressão arterial, ele faz oxigenação sanguínea, ele tem tudo aqui. Aí aqui tem onde... Aqui um negócio de eletrocardiograma para botar no peito das pessoas. Priscila é paramédica e passa 12 horas por dia, de 3 a 4 vezes por semana, dentro deste carro que a gente acabou de mostrar. As cores verde e amarelo são apenas uma coincidência, não tem nada a ver com o Brasil. Ela conta que a cada dia são desafios bem diferentes, a começar pela grande quantidade de pessoas de nacionalidades diferentes que vivem em Londres e que, eventualmente, ela precisa socorrer. Apesar de eu já estar aqui há vários anos, quando eu comecei como paramédica, culturalmente é bem difícil, porque aqui você não tem apenas os britânicos, mas a gente tem muitas pessoas indianas, pessoas chinesas, pessoas de todos os lugares do mundo. Então, você saber se comunicar em inglês com pessoas que não falam inglês, ou com pessoas com cultura e religiões completamente diferentes, é sempre difícil, mas é legal, eu gosto. Para se transformar numa especialista em resgates, ela teve que estudar por 5 anos. A minha faculdade é de paramedicina, ela não é de medicina. A minha especialidade é medicina de emergência pré-hospitalar. Essa é a diferença entre eu e o médico que trabalha no hospital, que tem um conhecimento muito mais abrangente. O meu conhecimento é focalizado na área pré-hospitalar. Então, eu tenho o mesmo conhecimento que o médico teria na área pré-hospitalar, mas só isso. Então, o meu conhecimento é focado. Por isso que eu não sou médica, e sim paramédica. Eu sou especialista em resgate, emergência, tudo que é pré-hospitalar, esse é a minha área. Faculdade são 3 anos, mais 2 anos de internato, e eu tenho também pós-graduação em trauma e em psicologia. Com a pandemia do novo coronavírus, os dias estão sendo bem mais duros e emocionalmente mais difíceis. A maioria dos meus pacientes são pessoas idosas, são pessoas que moram em asilos, e eu vi aí uma quantidade de mortes que eu nunca vi na minha vida. Porque, como eu falei para você, eu lido só com casos graves. Então, a morte faz parte da minha rotina, tá? Eu vejo aí, em média, 2 ou 3 mortes por semana, tá? Durante o Covid, durante a pandemia, eu estava vendo 6 mortes diárias. Isso é muito difícil lidar. Pior psicologicamente, porque na parte prática eu sei o que fazer, já fiz, faço, é isso aí. Agora, lidar com psicológicos, de ter que estar falando com a família que seu ente querido morreu, toda hora, cara, toda hora, o dia inteiro, isso aí quebra qualquer um. Então, muitos nós estamos traumatizados de ter que estar lidando com isso, foi complicado. A Inglaterra já enfrenta a segunda onda da pandemia. Até o dia 27 de outubro, o número de mortos já passava de 45 mil. Priscila conta que existe um desencontro de opiniões entre as autoridades locais. Obviamente, todo mundo quer seguir as ordens do governo, as estipulações do governo, e a maioria das pessoas está tentando fazer o que pode para assimilar isso. O problema é que o governo fica trocando de ideia o tempo inteiro. Então, é extremamente difícil para quem tem o seu próprio negócio, para quem tem um restaurante, para quem vive daquilo, conseguir seguir as normas. O público está perdendo a confiança no governo justamente por eles ficarem trocando de ideia o tempo todo. Então, nós temos agora um problema de as pessoas estão rebeldes, porque tem coisas que o governo fala que faz sentido realmente, eu concordo, mas infelizmente tem coisas que não fazem muito sentido, e aí as pessoas começam a se perguntar tudo, e aí começa... Então, na verdade, está meio confuso aqui, eu não vou mentir para você, está confuso, os experts não estão concordando. Todo dia no Jornal Nacional aqui, você tem um expert falando que o lockdown tem que acontecer sim, e o outro dizendo que não pode acontecer. Então, está meio confuso aqui o negócio. Também tem esse outro problema da polícia estar questionando o governo, tipo, vocês mandam a polícia dar multa para as pessoas que não usam máscara, para as pessoas que não respeitam o lockdown, mas nós não temos polícia suficiente para lidar com crime, com multa, com lockdown e tal. Então, assim, para te falar a verdade, o governo está colocando um monte de regras, mas por trás das regras está faltando uma estrutura aí para que as regras funcionem. E é isso que as pessoas estão questionando. É muito fácil você falar a regra 1, 2, 3 e 4, mas você não tem estrutura para fazer que as regras funcionem.
elas não vão funcionar. Então, esse é o problema que a gente está enfrentando. Eu acho que o governo está desesperado, está tentando ajudar, está tentando fazer alguma coisa, mas está faltando aí uma estrutura boa por trás dessas ordens. Se você for olhar na Alemanha, a Alemanha é outra coisa. Eles têm as regras, mas por trás das regras eles têm toda uma ordem. Então, a Alemanha está lidando muito bem com a pandemia, enquanto a Inglaterra, eu acho que está deixando a desejar. Priscila acredita que a pandemia vai deixar marcas profundas, principalmente para quem está na linha de frente. Eu acho que as consequências reais da pandemia vai ser sentida pela área médica depois que passar essa pandemia. Eu acho que no momento nós estamos no modo sobrevivência, porque eu não posso me dar o luxo de ficar em depressão, de ficar deprimida, de ficar desesperada. Eu não posso me dar o luxo disso, porque eu tenho vidas para salvar, eu preciso continuar trabalhando. Então, eu não estou pensando muito sobre isso. Eu tento conversar com as pessoas, obviamente, eu tenho terapia, eu faço terapia, converso e tal, para cuidar do meu lado mental, mas eu acho que a resposta à sua pergunta vai ser respondida aí depois que essa pandemia passar. Eu acho que vai todo mundo ficar meio traumatizado, com certeza. E aqui no Rio, por conta da pandemia do novo coronavírus, a festa de Réveillon terá um formato diferente do tradicional. Ela será paga integralmente pela iniciativa privada e vai acontecer em 6 palcos espalhados por pontos turísticos da cidade, sem a presença de público. Já o Carnaval de Rua foi adiado para 2022. A escolha da Serrecom para organizar o Réveillon foi feita através de uma seleção pública. 3 empresas enviaram propostas, mas a Serrecom foi a única a comparecer na sessão e a preencher os requisitos do caderno de encargos e contrapartidas elaborado pela Rio Tour. O evento da virada desse ano vai ser bem diferente por causa da pandemia da Covid-19. Ao todo, serão 6 palcos espalhados em pontos turísticos da cidade, todos isolados e sem a presença do público, que poderá acompanhar a queima de fogos pela televisão ou pelas redes sociais da Rio Tour. Estão previstos shows, luzes e efeitos visuais que vão homenagear as vítimas do novo coronavírus e os profissionais da área da saúde. O novo coronavírus continua mudando a rotina das pessoas. O Carnaval de Rua, uma das grandes tradições da cidade, foi adiado. Ele deve acontecer apenas em 2022. A decisão foi tomada após uma reunião virtual entre a Rio Tour, representantes dos blocos e especialistas da área da saúde e de segurança. Todos os participantes entenderam que seria arriscado realizar eventos que aglomeram pessoas sem ainda ter a vacina. Você vai ver no próximo bloco. No Dia Nacional do Livro, a nossa reportagem sai às ruas para conferir o interesse do carioca pela leitura. Eleitores aptos para votar. Votarão todos os eleitores inscritos, que estejam regular, com a sua inscrição regular. Aqueles que tiveram, por algum motivo, a sua inscrição cancelada, por deixarem de votar por 3 vezes, não poderão votar. Aqueles eleitores facultativos, acima de 70 anos, e de 16 a 18, também votam se quiserem. Se estiverem inscritos e forem ao local de votação cumprir o dever cívico. A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro é que, até o final da noite, todos os municípios já tenham anunciado os seus vereadores e prefeitos eleitos. Temos que ter o cuidado redobrado com a questão da contaminação da Covid, então tudo vai ser higienizado, todos os envelopes, tudo aquilo onde forem depositadas as mídias, mas a ideia é que até o final da noite, do domingo, dia 15 de novembro, os prefeitos e vereadores sejam anunciados. E aqueles municípios onde haverá segundo turno, também já serão conhecidos os adversários, os 2 candidatos mais votados para a eleição de prefeito. Este mês, a Revolução de 30 completou 90 anos. O fato político foi um dos mais importantes da história do país. A Revolução determinou o fim da República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder pela primeira vez. E para comemorar a vitória do movimento, um grupo de gaúchos amarrou os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. O Rio de Janeiro, na época, era a capital do país. Uma imagem que entrou para a história. A imagem mostra a chegada dos gaúchos ao Rio para marcar a vitória da Revolução.
Vitoriosos em uma revolução que derrubou o então presidente Washington Luiz e a chamada República Velha, militares liderados por Getúlio Vargas resolveram deixar marcado o triunfo. Foi exatamente aqui no Obelisco, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que os gaúchos amarraram seus cavalos para celebrar a vitória do movimento que levou o gaúcho Getúlio Vargas ao poder. Essa é uma das imagens mais emblemáticas associadas à Revolução de 1930, porque representa a chegada na então capital da República, na capital federal, que é o Rio de Janeiro, dos grupos vindos do Rio Grande do Sul, que entram vitoriosos na cidade com o convite para o candidato que perdeu a eleição assumir a chefia de um governo provisório. Isso mostra outras oligarquias, para além daquele eixo Minas e São Paulo, que durante a Primeira República eram percebidas como os grupos que mais davam as cartas na política brasileira. A Revolução de 30 é considerada um marco na história política do país. O movimento é visto de forma positiva pela população porque ajudou a reconhecer e mostrar o país de uma forma diferente. Getúlio Vargas, depois de Dom Pedro II, foi o governante que ficou mais tempo no poder no país. Dom Pedro II ficou quase 50 anos, Getúlio ficou quase 19, sendo que os 15 primeiros anos de maneira ininterrupta. É verdade que nesse primeiro momento ele não foi eleito pelo voto popular. Em 30 chega ao poder por meio de um movimento armado. Em 34 é eleito indiretamente para a presidência da República. E em 37 ele dá um golpe de Estado. Não dá um golpe nele mesmo, ele dá um golpe nas leis, dá um golpe na Constituição, dá um golpe na eleição que estava marcada para 38 e passa a governar como ditador. E esse período da era Vargas é visto, de um modo geral, na memória da população de forma muito positiva. Isso se explica, em parte, pelo esforço de Getúlio na produção de uma legislação trabalhista e de uma valorização do trabalho e do trabalhador. Quem é que trabalhava no século XIX? O trabalho era mal visto. No Brasil monárquico, o trabalho estava associado à escravidão, à perda de liberdade. O que começa a ser consolidado no pós-1930, mais especificamente depois de 37, é a ideia de que o trabalhador também contribui para a grandeza e para o desenvolvimento do Brasil. É por isso que, seja no meio urbano, seja no mundo rural, a visão de Getúlio foi construída de forma muito positiva. O movimento revolucionário lançou as bases do Brasil moderno, com medidas do voto feminino e a criação das leis trabalhistas que transformaram o país. Nós assistimos, principalmente desde a década de 90, a todo um esforço de determinados grupos políticos por acabar com o que seria o legado da era Vargas. Um legado marcado, primeiro, por um forte nacionalismo, que olhava para países, para empresas, para capitais estrangeiros e percebia tudo isso como, no mínimo, ideias contrárias aos interesses nacionais. E além desse nacionalismo, uma outra concepção muito forte perpassou esse período. A ideia de que o Estado teria um papel a desempenhar na economia, para estimular o desenvolvimento econômico, para fomentar a industrialização, para regular as relações de trabalho via legislação trabalhista. E desde a década de 90, é bem verdade que cada vez mais propostas que criticam esses elementos têm ganhado força no cenário político nacional. Para muitos, Getúlio tem aí um legado que deveria ser respeitado e mantido. Para outros, não. Né? Então tem aí um grande debate em cima desse personagem extremamente complexo, polêmico, porque se por um lado foi ditador, governou como ditador de 37 a 45, por outro também soube atuar dentro de um regime de regras democráticas, de 51 até 54. Né? Se por um lado foi responsável por prisões, por repressão e por censura, por outro trouxe esses elementos que, de fato, modernizaram o país. A era Getúlio até hoje serve como inspiração. E no dia que a Revolução completa 30 anos, o historiador Marcos Desemone deixa uma mensagem para a reflexão. Esses 90 anos são uma efeméride, né? Uma data em que a gente tem a oportunidade de olhar para trás e pensar no que se passou até aqui, mas talvez o mais importante seja olhar daqui para frente e discutir que tipo de país que a gente quer. Às vésperas aí, né, dos 90 anos da Revolução de 1930, que tipo de mudanças a gente pretende para o nosso país e como é que essas mudanças vão ser implementadas. Né? A Revolução foi um movimento armado, de cima para baixo, que alterou e muito a política brasileira, que até aquele momento era marcada, né, por uma participação eleitoral formal muito pequena. Né? Só para se ter uma noção, na eleição de 1930, apenas 5% da população brasileira
votou somente homens, alfabetizados, as mulheres não votavam, né? E depois de 1930 nós tivemos, né, um alargamento desses mecanismos de participação, não necessariamente durante o período de Getúlio, mas em grande medida relacionados às transformações que aconteceram no período de Getúlio, né? Então, pensar hoje sobre a Revolução de 30 é pensar do país que a gente construiu e pensar principalmente do país que a gente pretende construir. Nessa quinta-feira, dia 29 de outubro, foi comemorado o Dia Nacional do Livro. Mas uma notícia foi recebida com tristeza pelos amantes da leitura. Uma pesquisa revelou que o Brasil perdeu 4.600.000 leitores entre 2015 e 2019. A perda mais significativa aconteceu entre os leitores com ensino superior das classes A e B. Desde o tempo da monarquia, com a chegada da Biblioteca Real por aqui, o Brasil comemora o Dia Nacional do Livro. O hábito pela leitura não caiu só no gosto da nobreza. De lá para cá, a leitura faz parte da vida e do cotidiano de muita gente. Rodrigo Fernandes, professor, sempre que pode, corre para comprar livros também para presentear. Eu indico livro para todo mundo. Os meus presentes de Natal, enfim, aniversários, são sempre livros. E eu também estou sempre comprando livro para os outros também, né? Às vezes as pessoas nem pedem, mas eu estou comprando. Assim, minha mala que está cheia de livro aqui, diria que 50% é para mim e 50% eu vou direcionar para algumas pessoas. A leitura levou a estudante Maria Gabriela mais além. Conservo e restauro. Já trabalhei, né, como bolsista na Fundação Casa de Rui Barbosa. E aí trabalhei com a parte bibliográfica de lá, né, e museológica também. Lá eu fazia mais parte de controle climático, né, porque a gente tem toda uma preocupação com a temperatura do local para poder evitar ataques biológicos, né, e enfim. Então eu sempre tive, depois da faculdade, eu sempre estive mais inclinada para essa parte, né, da Você diria que o livro virou uma paixão na sua vida? Virou, até trabalho, porque eu sou encadernadora. São histórias que se repetem. E quando é que surgiu o seu gosto pela leitura? Me conta. Isso aí desde criança, desde que é meu pai. Vem do meu pai também, que era engenheiro e que era uma pessoa que lia. Eu me lembro que ele lia, ele colocava vários livros assim e ficava lendo a noite toda. Dormia, acordava, voltava a ler de novo. E aí ele me trouxe me contagiou, me inoculou. E tem uma preferência? O senhor tem uma preferência? Que tipo de leitura o senhor prefere? Eu olho, isso é uma questão, eu noto que quando se fala muito de livro, né, fala assim, você lê, mas você lê o quê? Assim, eu acho que quem lê tudo. Entende? Tudo. Você pega gibi, tem revista em quadrinhos, né? Livros de todo tipo. Jornais eu não leio mais não, entendeu? Não leio mais não, porque não gosto mais, são mentirosos. Né? Mas eu acho que você deve ler tudo. Entende? Qualquer coisa, desde que seja boa, e qualquer coisa pode ser boa, desde que seja bem feita. De acordo com uma pesquisa realizada entre outubro do ano passado e janeiro desse ano pelo Instituto ProLivro, houve uma redução de 56% para 52% do número de leitores no Brasil, o que significou uma queda de 4,5 milhões de leitores. Olhando para os números gerais, né, a gente tinha 56% de leitores no Brasil e caímos para 52%, né? Isso representa mais de 4,5 milhões de pessoas. Então, eu acho que o desafio aumentou, né? Eu acho que a gente sempre torce para melhorar esse patamar, mas, infelizmente, a gente não está conseguindo sair, né, dos 50%. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho desde 2007, quando o Instituto ProLivro começou a fazer a pesquisa com a mesma metodologia, e a gente pode construir, né, essa série histórica, comparar, mas, infelizmente, né, a gente fica aí nos 50%, quer dizer, 50% de brasileiros não leem, né? É mais ou menos nesse patamar que a gente fica. E a grande questão é onde é que nós precisamos investir mais, onde é que nós estamos errando, né? O que a gente precisa fazer
para transformar esse país mesmo num país de mais leitores, né? Mas segundo a gerente de projetos do Instituto Pro Livro, Zoara Faila, também há motivos para se comemorar, como, por exemplo, o aumento do número de leitores entre 5 e 10 anos de idade. Eu acho que pelo menos tem um pontinho, né, que a gente deve comemorar, que é o aumento do número de leitores na faixa dos 5 aos 10 anos. Acho que esse foi o lado, o copo cheio, né, dessa edição. Nesse momento, você tem o encantamento, né, pelas histórias, pela ficção, pela fantasia, e os livros infantis contribuem muito, né, para isso. Você tem livros, inclusive com prêmios internacionais, com lindas ilustrações, né, e é o momento da criança, quer dizer, a criança está aprendendo a decodificar, aprendendo a ler e, ao mesmo tempo, entrando, né, nesse mundo da fantasia, da ficção. E isso é fantástico, porque na medida em que ela vai lendo, ela está ampliando o seu vocabulário, né? Ela está entrando em outros universos, além daquele mundinho dela, né? E despertando criatividade. A coisa da fantasia para a criança é fundamental. E nesse momento, você consegue ter, né, esse encantamento e ficar na memória afetiva um livro, a leitura, como algo prazeroso, como algo gostoso, né? Então, é fundamental as famílias e as escolas, né, investirem nesse despertar, nessa faixa etária. Eu acho que é aí que você constrói ou desperta o leitor para sempre, né? Agora, eu acho que é importante a gente também considerar que a família tem um papel fundamental, né, nessa iniciação, vamos dizer assim, principalmente porque você tem aí um momento de troca, de afeto, de construção de vínculos, né? Então, a gente percebe, entre os leitores, a gente pergunta quem foi seu influenciador, né? E nessa faixa, a mãe aparece como a principal influenciadora, né? Quando a gente olha para todas as faixas etárias, o professor passa à frente. Mas, nesse momento, é a mãe. E qual é o perfil, né, dessa família? Ela é uma família leitora, ela é uma família que tem livros em casa. É interessante que até mesmo o presentear com livros parece que tem um impacto positivo, porque a gente tem mais leitores entre aqueles que ganharam um livro de presente em algum momento da sua vida. O que você diria para as pessoas no Dia Nacional do Livro? Olha, eu diria para as pessoas lerem o que for, sabe? E essa coisa que as pessoas falam, né, que tipo, é como viajar, né, realmente é uma verdade. E o livro, ele também não é só o que está escrito ali, né? O conceber do livro, as páginas, capa, enfim, a estrutura do livro, ela tem toda uma história do porquê. Então, a gente nem imagina, por exemplo, que, sei lá, livro já foi feito de pele, sabe? Animal, e hoje em dia é feito de celulose. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.